Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre termodinâmica. Nós vimos na outra aula sobre as transformações cíclicas, como calcular o trabalho, como determinar o trabalho, as relações entre calor, trabalho e energia interna da primeira lei da termodinâmica. E a partir daí nós vamos então para a segunda lei da termodinâmica. Então, só dando uma revisada aqui sobre as transformações cíclicas, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Então, nós vimos como que determinava o trabalho. Se for no sentido horário, nós temos um trabalho positivo, tá? Vamos aqui ver os ciclos, né? Então, o ciclo horário corresponde a máquinas térmicas, onde o calor é convertido em trabalho, e o ciclo anti-horário, que seria, no caso, quando nós temos um trabalho negativo, ou seja, um trabalho menor que zero. Então aí nós temos as chamadas máquinas frigoríficas. Tá? Nós vamos ver isso hoje dentro da segunda lei da termodinâmica. Então o que seria a segunda lei da termodinâmica? Ela pode ser enunciada de algumas formas. Então o calor não flui espontaneamente de um corpo com menor temperatura para um corpo com maior temperatura. Não é que ele não flua, pessoal. É que funciona da seguinte forma. No livro de vocês, se vocês derem uma olhada lá na página, essa parte da segunda lei da termodinâmica, ela começa na página 210. Então, se vocês quiserem dar uma pausa nesse vídeo e pegar o livro de vocês para acompanhar, melhor ainda. O que acontece não tem como ocorrer de um corpo mais frio espontaneamente, tá? Um corpo com menor temperatura espontaneamente ceder calor para um corpo mais quente. É mais ou menos assim. Não existe a possibilidade de você pegar uma pedra de gelo e colocar no fogo e essa pedra de gelo fornecer mais calor para o fogo. Entendeu? Então, isso espontaneamente não tem como fazer. Daí você pergunta, tá, mas espontaneamente não tem, mas e se forçar? Aí é outra coisa. Forçando isso pode acontecer. Então, se você forçar, tiver um método para forçar com que isso aconteça, aí é diferente. Mas, espontaneamente, naturalmente, isso não tem como acontecer. A segunda lei ainda da termodinâmica diz assim, ó, é impossível que uma máquina térmica opere em ciclo e converta integralmente calor em trabalho. O que entra aqui? Aqueles motor perpétuo que o pessoal às vezes coloca no YouTube ou faz um videozinho do motor perpétuo. Isso não existe, tá? Porque ele contraria a segunda lei da termodinâmica. Então, assim, querendo ou não, você nunca vai converter toda a energia térmica em trabalho. Nós vimos que na primeira lei da termodinâmica tem uma forma, tem um momento em que isso acontece, tá? Em teoria. Agora, na prática, isso não acontece, tá? Na prática mesmo, inclusive de acordo com a segunda lei da termodinâmica, você não consegue fazer que um motor que opera em ciclos, que tem os ciclos termodinâmicos, como nós vimos lá na primeira lei, converta todo esse calor que ele vai receber em trabalho. Isso não existe, tá? Inclusive, no passado, quando na época da Revolução Industrial, eu acho que eles até tentaram, mas as coisas não saíram como previsto. Vocês imaginem, você fornecer, um motor está fornecendo lá, está recebendo calor. O motor está recebendo calor. Vamos pegar um motor de carro, melhor coisa. Pega um motor de carro. Então vamos fazer com que ele pegue todo o calor que ele receba e transforme em trabalho. Não há possibilidade. Por quê? Porque o motor ele vai esquentar. Então todo aquele calor não vai ser transformado em trabalho. Ele vai tentar se dissipar para algum lugar. Quem é que dissipa o calor em excesso do motor? É no caso, o radiador. Se um carro não tiver um radiador, isso é simples. O que vai acontecer se ele não tiver essa fonte fria, esse resfriamento do motor? O motor vai explodir. Então não há possibilidade de você converter todo o calor de um motor em trabalho. Então pense sempre na questão do carro, não existe possibilidade. Se não tivesse o radiador no carro, naturalmente o motor explodiria. Isso pode perguntar para qualquer mecânico que ele vai te dizer a mesma coisa.
Então, assim, a segunda da lei da termodinâmica, que é aplicada às máquinas térmicas, ela pode ser resumida dessa forma como vocês estão vendo aqui. Então, nós temos a fonte quente, que fornece o calor, tá? Aí, dentro do motor, nós temos, nesse caso, uma parte dessa fonte, dessa energia que é cedida, ela é transformada em trabalho. E a outra parte, ela é dissipada na fonte fria. Então, ela é encaminhada para a fonte fria nesse caso. Então, é o que nós temos aqui. O que nós podemos concluir dessa parte aqui da segunda lei da termodinâmica? Que, inclusive com relação à primeira lei da termodinâmica, nós podemos dizer que o trabalho é a diferença entre a quantidade de energia que entra e a quantidade de energia que é encaminhada para a fonte fria. Então, nós temos aqui que o trabalho seria a quantidade de energia quente da fonte quente menos a quantidade de calor que vai para a fonte fria. Então, define-se, inclusive, dentro da, digamos assim, dentro da segunda lei da termodinâmica, um rendimento de um motor térmico. Como que nós definimos um rendimento de um motor térmico? Nós sabemos que o rendimento, inclusive quando nós estudamos em mecânica, ele era o trabalho, tá? Em razão da potência total. Aqui não é diferente. Aqui ele continua sendo trabalho útil em razão do calor que ele recebe da fonte quente. Então, o rendimento é o trabalho útil em razão do calor que vem da fonte quente. E isso, então, nos dá essa expressão que vocês estão vendo aqui. Trabalho dividido por Q1. Tá? Ou, nesse caso, se nós fizermos a relação, tirarmos aqui o trabalho e colocar Q1 menos Q2, da relação aqui de cima, nós vamos ter que, no final, o rendimento ele é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Essa é uma das maneiras de nós calcularmos o rendimento de uma máquina térmica. De uma máquina térmica, pessoal. Tá? Lembre-se bem disso. Dentro de máquinas térmicas, como nós sabemos que essas máquinas elas trabalham em ciclos, e que nós já vimos lá os ciclos térmicos na primeira lei da termodinâmica, tá? Um dos ciclos de, digamos assim, que é mais importante e o que tem um melhor rendimento, tá? Seria o chamado ciclo de Carnot. É um ciclo teórico que, ao operar entre as temperaturas T1 e T2, apresenta o máximo rendimento quando comparado a qualquer outro ciclo. Aí você pergunta, não, mas existem outros ciclos? Existe. Ciclo de Stirling, ciclo de Diesel, ciclo de Otto. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem mais ciclos termodinâmicos. Nesse caso, ele é constituído por duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. Então, você tem lá, vamos acompanhar, de A até B, a expansão é isotérmica. Aonde que aparece esse de A até B, onde a expansão é isotérmica? Desse ponto, que ele desce aqui, ó, até o ponto B. Nesse caso, já é a expansão isotérmica, na mesma temperatura, e você tem um aumento de volume. Daí, de B até C, de B para C, desculpe, a expansão é adiabática. É aqui, ó, que dá a diferença. Ó. Nós temos uma expansão de B para C adiabática, tá? Não há trocas de calor, naturalmente, mas você tem uma diminuição da temperatura, mas com ganho de volume. De C para D, você tem uma compressão isotérmica. Aqui, ó, desse ponto C até o ponto D, agora nós já estamos tendo compressão. Nós não temos mais expansão como nós tivemos no caminho de A para B. Tá? Nós temos uma compressão de volume. E de D para A, nós temos uma compressão adiabática. Então, desse ponto D até o ponto A, nós temos uma compressão adiabática. E nesse caso, vocês estão vendo que ele fecha um ciclo, né, pessoal? Então, podem notar o seguinte, comparem as duas transformações adiabáticas. Vamos fazer uma comparação aqui. De B, vamos pegar aqui o volume de B para C, ele tem um aumento considerável, pode notar. Ó. Se eu traçasse uma linha aqui, ó, de B e o volume de C, ele tem uma expansãozinha considerável. Agora tracem essa linha aqui, ó, do ponto D até o ponto A, você já não tem uma compressão tão grande
como tem na expansão adiabática. Você não tem uma compressão grande, vamos pensar dessa forma. Então ele compensa, nesse caso, devido a a expansão diabática e a compressão adiabática, nós temos um rendimento melhor de um motor térmico que opera em ciclo de Carnot. Deus pergunta, mas e quanto é esse rendimento? Toda máquina térmica, pessoal, ela não tem um rendimento considerável. Tá? Quando eles dizem que o ciclo de Carnot é o que apresenta o melhor rendimento em uma máquina térmica, ele tem um rendimento aí de, no máximo, 40%, vamos ser bem otimistas, a 50% de rendimento. Aí você pensa, nossa, mas como assim? Simples. Toda a energia que ele recebe da fonte quente, 40% dessa energia é convertida em trabalho. Os outros 60% ele é jogado para a fonte fria. E é o melhor ciclo, pessoal. Se você pegar outro ciclo, ciclo de diesel, ciclo de Otto, eles não têm o mesmo rendimento. Então, uma máquina que opera em um desses outros ciclos, ele apresenta um rendimento menor do que esses 40%, vamos pensar assim. Tá? Então, por isso que o ciclo de Carnot ainda é o melhor ciclo para operar uma máquina térmica. Bem, no ciclo de Carnot, o calor trocado ele é proporcional à temperatura absoluta da fonte. Então nós temos aqui a expressão que nos dá essa quantidade de calor, que é K sobre vezes T, temperatura absoluta. E dessa forma, se nós formos ver o rendimento do ciclo de Carnot, a nossa última expressão lá, ó, o rendimento de um motor térmico que trabalhe, que opere em um ciclo de Carnot, ele é 1 menos a temperatura absoluta da fonte fria sobre a temperatura absoluta da fonte quente. Tá? Bem, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos voltar aqui nesse gráfico. Se nós formos ver, isso daqui é uma máquina térmica. A questão é, como opera uma máquina frigorífica? A máquina frigorífica tem esse esquema aqui alterado. Então ele retira calor, vamos pensar assim, ele retira uma quantidade de energia térmica da fonte fria a custo de trabalho, tá? E joga para uma fonte quente. Então ele faz o processo inverso, mas você tem que fazer um trabalho inverso também. Você tem que jogar um trabalho dentro desse sistema para forçar ele a trabalhar de forma inversa, tá? Então a máquina frigorífica, o que você pode pensar como máquina frigorífica? Geladeira, o próprio congelador, tá? Temos o ar condicionado, certo? As próprias câmeras frias que transportam carne, congelados e tudo mais. Então eles operam dessa forma. Todo sistema que resfria, ele é uma máquina frigorífica. E nesse caso, o processo desse sistema que nós estamos vendo aqui é o inverso. Eu vou tentar mostrar para vocês isso, vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Então aqui, pessoal, nós temos dois esquemas, tá? Um, como eu mostrei para vocês anteriormente, da máquina térmica e um da máquina frigorífica. Então, se nós, deixa eu só mudar a cor aqui. Se nós olharmos esse esquema aqui, ó, esse daqui é o mesmo da máquina térmica que eu mostrei lá para vocês. Tá? Então a temperatura quente é maior que a temperatura fria e tudo mais, que é da fonte. Tá? Então fonte de calor de temperatura quente. Então tá aqui, entra a máquina térmica, usa uma parte para realizar o trabalho e a outra parte, naturalmente, ela joga fora. Deixa eu só trocar essa corzinha aqui. Essa cor aqui tá lazarenta. Aí. Então, aqui nós teríamos um esquema para a máquina térmica. Então, energia da fonte quente entra na máquina, parte utilizada em trabalho e a outra parte jogada para a fonte fria. Tá? Aqui, pessoal, como vocês estão vendo, essa outra parte aqui, deixa eu pegar uma outra cor que dê destaque.
Esse outro esquema aqui, ó, é de uma máquina frigorífica, ó. Tá? Se vocês prestarem atenção, ele é inverso, como eu falei para vocês, da máquina térmica. Por quê? Porque nesse caso, ele vai pegar o calor, na verdade, ele vai pegar energia, tá, sob a forma de calor, que sai da fonte fria e a custo de um trabalho realizado, ele vai jogar essa energia sob a forma também de calor que entra na fonte quente, tá? Então, ele é o contrário de um esquema para máquina térmica. Então, quando a gente fala em máquina frigorífica, isso, pessoal, ele vale, como eu falei para vocês, ar-condicionado, qualquer máquina que esfrie. Então, ela funciona dessa forma, tá? Inclusive, no livro de vocês, ele traz o conceito e o esquema lá para vocês verem como que funciona, os detalhes, tudo bem certinho. Eu tinha o livro digital, agora que eu fechei. Mas, pessoal, assim, segundo a lei da termodinâmica, os conceitos principais são esses. Você entender como que funciona uma máquina térmica, você entender como que funciona uma máquina frigorífica e, principalmente, saber que a energia ela não é convertida totalmente em trabalho. Uma parte da energia que o sistema recebe é convertida em trabalho. A outra parte ela tem que ser jogada para uma fonte fria. Tá? Por quê? Porque acontece aquela história do carro. Se o carro não tem uma fonte fria, naturalmente o motor do carro vai explodir, vai fundir. Tá? Quanto à parte das leis da termodinâmica, seria isso a princípio. Tá? Na sexta-feira eu vou estar enviando algumas atividades para vocês resolverem sobre as máquinas térmicas. O que nós vamos fazer? Dúvidas? Entre em contato comigo e depois nós marcamos, se for o caso, uma videoconferência para nós tirarmos algumas dúvidas que ficou. Beleza, gente? Qualquer coisa, estamos aí. Falou, até mais!